Estamos de volta com o programa Ponto de Vista. Hoje recebemos aqui no estúdio da TV Câmara o vereador Capitão Neves e também o nosso convidado, o Sargento Juarez, que é instrutor do Tiro de Guerra de Tupã. Nós estamos falando sobre o trabalho que o Tiro de Guerra vem desenvolvendo em prol da comunidade e nesse segundo bloco nós vamos abordar a questão do projeto Atirador Mirim, como eu mencionei no encerramento do primeiro bloco, um projeto que nasceu aqui na Casa Legislativa, indicação do vereador Capitão Neves, e é um projeto que, se não me falha a memória, está indo para o seu terceiro ano, né, Capitão? Olha, isso aí a gente, em conversas com o instrutor do anterior ao Sargento Juarez, veio falar conosco. Nós, quando era instrutor de guerra, fazíamos lá em Presidente Venceslau um programa chamado Programa Criança Cidadã no Futuro, né? E depois, quando eu saí de lá, acabaram. E agora foi retornando pouco a pouco. Hoje é uma referência. A gente deu todo o apoio, inclusive nós fizemos até um jantar dançante, arrecadamos fundos. Se não me engano, na época entregamos R$ 4.275 para o instrutor do passado que estava aí, como forma de a gente colaborar, né? E esse ano, inclusive o projeto foi tão bem aceito que toda a comunidade só fala do projeto Atirador Mirim, né? É claro que o vereador indicou, mas isso aí precisa também da boa vontade do chefe da instrução, que se envolve os atiradores, envolve o prefeito municipal, envolve a Secretaria da Educação. Existe um trabalho envolto, não é só pegar a criança e colocar, né? As pessoas precisam, às vezes, até quando começar, aproveitar a oportunidade para convidar, para que vocês passem um dia lá, ou conheçam bem como é que funciona o projeto. Qual é o trabalho que o Sargento Juarez, que os atiradores têm, a preocupação que o Exército Brasileiro tem para que esses jovens tenham uma formação não militar. A formação dele é de cidadania. É uma matéria que nós tínhamos, não é do teu tempo, né? Sim, Educação Moral e Cívica. Educação Moral e Cívica, Organização Social e Política do Brasil, essas coisas que foram passado, que acabou essas matérias e surgiu uma outra chamada cidadania. Cidadania, ela substitui essas duas matérias. As pessoas às vezes não entendem, mas a cidadania ela substitui. A Educação Moral e Cívica, a Organização Social e Política do Brasil está incluso nessa cidadania, que é o trabalho do Tiro de Guerra Cidadania, para que a criança saiba as suas responsabilidades, saiba os seus deveres, conheça dentro do seu universo da idade o que é o trabalho dela como pessoa e faça a sua parte lúdica, né, que é brincar, cantar, se divertir, mas com um pouco de respeito, né, porque infelizmente ou felizmente, né, isso retrata a figura principal da família, que são os pais. Então, uma das funções, principalmente, é o respeito à família, e isso aí é o que se procura aí. Então, nós temos aí apoiado o Tiro de Guerra, sugerido esse projeto, com a finalidade única de poder representar bem o povo de Tupã, e graças aí ao Sargento Juarez, aí, que vai falar mais detalhadamente, eu acho que nós vamos iniciar um trabalho que visa resgatar os valores da cidadania. Sargento, são 60 crianças que participam, as atividades já começaram, ou a seleção, primeiramente é feita uma seleção? Sim, esse ano nós vamos reduzir o número, em vista dos 2 primeiros anos, o número de participantes, vamos colocar 60 crianças, que no meu ponto de vista é um número bom para se trabalhar, para dar uma qualidade melhor, né, de ensino, passar o melhor conhecimento, né, tendo em vista que a nossa equipe não é uma equipe volumosa, né, nós temos poucos voluntários para trabalhar no projeto em si, né, que se voluntarie, chegue lá 7 da manhã e fique lá até próximo da 1 da tarde, no sábado, que é o seu momento de estar em casa, descansando junto com a família, ou fazendo seus afazeres de casa, vai estar lá trabalhando. Então nós vamos começar, o projeto já está em andamento, o pontapé inicial com as crianças no dia 18 de maio, né, primeira aula da garotada. A seleção foi feita, foram distribuídas 30 vagas para as escolas municipais, 30 vagas para as escolas estaduais. A seleção foi feita pela Secretaria de Educação do município e pela Diretoria de Ensino do Estado, né, na figura do professor Valdir e a professora Tereza e o professor Mauro Guerra pelo município. Participam meninos e meninas? Então, são 40 meninos, 20 meninas, na faixa etária de 9 a 14 anos.
E como é que depois, quando é feita a seleção, você falou a primeira atividade é dia 18, as atividades são mensais ou todos os finais de semana? Atividade todos os sábados, o encontro a partir de 7h30, que a gente começa a receber as crianças, lá na Escola Estadual Helena Pavanelli Porto, né? A gente recebe as crianças, apura as presenças, né? As faltas e as presenças, e oferta ali um café da manhã. Certo. E aí depois do café da manhã começam as atividades que duram aí até 11h30 da manhã, 20 para o meio-dia. Meio-dia parte, um almoço, e aí libera o adolescente, a criança, perante a presença do pai ou responsável que tem que ir buscar a criança lá. Da mesma forma que ele vai levar, ele tem que ir buscar. E eles recebem o fardamento? Fardamento. Vão receber o fardamento, né? O fardamento, o calçado, né? E todas as atividades envolvendo vários parceiros. Nós hoje contamos com, além do tiro de guerra, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Esportes, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, e temos também alguns voluntários, como assistente social, psicólogo, que foram voluntários, nos procuraram lá no TG, ligaram para a gente, se colocando à disposição para trabalhar no projeto. E a gente precisa principalmente assistente social e psicólogo, porque o foco do projeto é trabalhar com jovens que estejam em vulnerabilidade social. Aquela criança, aquele adolescente mais da periferia, que encontra-se em problema social, né, que tem uma dificuldade maior de interação, e a gente vai pegar essa criança para tentar dar um norte, dar um rumo, e melhorar até mesmo a qualidade de vida dessa criança. O nome Atirador Mirim, mas assim, não envolve questão de instrução militar propriamente dita, vão para combate, nada, né? Como o próprio capitão falou, é questão de cidadania, respeito ao próximo. Isso. O nome Atirador Mirim, a gente é batizado atirador por conta do atirador que tem do tiro de guerra. Mas não envolve nada com instrução com armamento, não envolve nada com instrução militar. A única parte, digamos, militar que a criança, que o jovem vai ter, é a questão da ordem unida, que é marchar, né, a continência, aprender um pouco de hierarquia e disciplina, né, que a hierarquia e disciplina é a base das nossas Forças Armadas, são os pilares que sustentam até hoje, né, por uns longos anos, as Forças Armadas. E essa criança vai ter principalmente aulas, né, instruções de civismo, cidadania, inserção social, né, educação no trânsito, palestras sobre drogas, vícios, enfim, uma série de atividades todas voltadas para a transformação desse jovem num melhor cidadão. Pegarmos e largarmos eles na sociedade muito melhores do que recebemos. Certo. Mas assim, existe uma certa resistência. Em algumas cidades, aqui no estado de São Paulo, parece que tem uns agentes políticos que são contrários a um projeto Atirador Mirim, né? Teve na cidade de Itatiba, né, alguns cidadãos que são contrários à ideia do nome Atirador Mirim, fazendo um link com aquele massacre que teve na escola lá em Suzano. Então, achando que o jovem, tendo o nome Atirador Mirim, vai botar no pensamento dele que ele atira, que vai ser um atirador, e isso, né, contrário ao estatuto do ECA, né, do adolescente, que não pode ter contato com arma. Então, pensa-se que o nome atirador vai jogar isso na mente da criança como se ele vai ser um atirador, vai ter o contato com a arma e pode incentivá-lo a usar uma arma. Mas na verdade não tem nada a ver, não é esse o foco. O projeto Atirador Mirim, o nome atirador vem por conta do atirador do tiro de guerra, mas em momento algum tem ligação com instrução militar, contato com arma ou até mesmo chegar a visualizar uma arma. Certo. Eu vou mudar um pouco. Eu queria só dar um complemento aí, né? Queria aproveitar e falar para o pessoal político lá de Itatiba, pedir para fiscalizar as crianças nos jogos de guerra que fazem nos videogames, no computador,
Isso que faz eles... Isso é que incentiva o uso de armas, porque eu acho que em vez de se preocupar com o nome atirador mirim, a palavra mirim já está sendo colocada de uma maneira muito carinhosa, né? Então eu acho que em vez de se preocupar com o nome atirador mirim, deveriam se preocupar em criar leis que fiscalizem a utilização desses jogos aí violentos, que é feito em casa sem nenhum consentimento. Inclusive tem um deputado, se não me engano, Júnior Bozella, que está apresentando uma discussão no Senado sobre esse assunto e todo mundo está criticando. Então não dá para entender por que estão criticando o atirador mirim, porque o atirador mirim é uma continuação do atirador. O atirador no tiro de guerra, ele recebe instruções de correr, de marchar, de entrar no mato, coisa que o nosso amigo Sargento Juarez, né, até foi iniciativa dele, dizer que o projeto Atirador Mirim do Tiro de Guerra 02043 vai ser ter a parte de cidadania e, é claro, a energia, mas com respeito à criança, dentro da faixa etária dela, sem ficar fazendo com que elas tenham instruções de soldado. Isso aí é só, o que eu disse. Quando você tiver uma dúvida, vá lá verificar como é que funciona e aí você vai ver como funciona o atirador mirim. Eu acho engraçado pessoas quererem criticar uma coisa que eu tenho certeza que essas pessoas que estão falando não foram conhecer o desenvolvimento de um projeto Atirador Mirim, porque esse projeto Atirador Mirim não existe em todo o estado de São Paulo. Apenas alguns tiros de guerra, dependendo da boa vontade do chefe de som, é que se propõe a realizar, porque isso aí dá uma dor de cabeça enorme, de além de se preocupar, atirador, as ações do tiro de guerra, aí tem com criança, escola, não sei o que mais, foge um pouco da nossa responsabilidade. Então é possível que as pessoas entendam que o Atirador Mirim já é um nome carinhoso, afetivo, diminutivo no bom sentido de demonstrar a energia que vai ser tratada a criança, mas tratando a criança como ela tem que ser tratada, com energia, com amor, carinho e orientação, que é isso que o Sargento Juarez, até quando ele começou a receber algumas pessoas, e foi isso que ele se propôs, a fazer um trabalho diferenciado, em que o público, o objetivo, o mote, seja cidadania. Certo. Eu vou agora fazer uma pergunta aqui fora do contexto de Tupã, que é algo que está em discussão. A gente está vendo a crise na Venezuela e a possibilidade, se discute, né, a participação do Exército Brasileiro, intervenção ali, uma ajuda. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para os dois. O que eles acham, o que vocês acham disso? Se o Exército Brasileiro é preparado para algum tipo de missão ali no país vizinho? Ou vocês acham que esse não é um assunto que o Brasil deve se envolver? Primeiramente, eu acho que o Exército Brasileiro, tem um ditado no Exército Brasileiro, dê-nos a missão. E aí você vai saber do que nós somos capazes, né? Mas eu acho que não é o caso da nossa instituição Exército Brasileiro se envolver num cenário dele, porque existe a ONU, existe a OEA, existem os órgãos competentes. É claro que a instituição Exército Brasileiro, se for chamada, vai participar. Mas eu acho que o que está acontecendo, muitos daqui do Brasil defendiam o regime democrático, como é na Venezuela, né? Muito democrático. Lá todo mundo é democrático. Se nós não tivéssemos, se o povo não tivesse despertado, talvez isso estivesse acontecendo aqui no nosso país. Só isso. Eu não sou contra fulano nem ciclano, eu só acho, e até um dia desse teve uma pessoa que nos procurou e fez assim: porra, capitão, que surpresa o senhor, eu vi o senhor como vereador. Foi por quê? Eu achei que o senhor fosse lá, o senhor foi eleito para brigar. Eu não fui eleito para brigar, eu fui eleito para fazer o trabalho em prol do povo de Tupã. Então nós temos que agregar. É isso que o nosso Exército Brasileiro tem que fazer, agregar e ficar. A gente ouviu até o general Heleno dando depoimentos que não existe pretensões nenhuma de fazer qualquer tipo de invasão. Primeiramente, não é nem a questão de estar preparado, é uma falta de respeito com o cidadão da Venezuela. E é uma falta de respeito com o povo brasileiro, porque nós temos uma missão: cuidar do Brasil e nos preparar. E o Exército Brasileiro jamais criou nenhum tipo de problema, que teve várias pessoas que se deslocaram.
ultrapassando as fronteiras e recebemos, e o Exército Brasileiro deslocou militares para receber, colocar colchões, levar comida, levar água. Ou seja, o Exército Brasileiro está dando uma prova de cidadania e demonstrando que nós estamos preparados para manter a paz. A guerra que nós travamos é a manutenção da paz. O senhor que participou já de uma missão no Haiti é muito complicado, assim, foi via ONU, né, assim, a participação. Via ONU. Respondendo a sua pergunta, o Exército Brasileiro, em vários momentos, demonstrou a sua capacidade. E uma delas foi o tempo que ficou no Haiti, nos problemas que enfrentamos no Haiti, né, teve conflito armado no Haiti, que o Brasil estava presente, estava participando, o Exército Brasileiro estava participando, deu conta do recado, impôs a paz, primeiramente, e depois fez a manutenção, né, a manutenção da paz no país, no Haiti. Isso é uma prova da capacidade, que realmente o Exército é capaz, é preparado, está preparado para atuar em qualquer cenário, né? Isso aí vem dos idos já lá principalmente da Segunda Guerra Mundial, quando os nossos febianos foram para lá e demonstraram que em terreno inóspito, com frio, com gelo, com tudo que eles enfrentaram, foram capazes. Então nós temos capacidade, mas como o capitão mesmo falou, não é o foco. A nossa maior guerra é a paz. Nós apoiamos, deslocamos do estado do Rio Grande do Sul tropas para Roraima, tropas daqui de São Paulo, que foram as tropas que apoiaram, que deram todo o suporte para a entrada, para o recebimento dos refugiados, digamos assim, das pessoas que estavam entrando, atravessando a fronteira e pedindo ajuda, os venezuelanos. O Exército Brasileiro montou seus hospitais de campanha, montou toda uma estrutura, barracas para receber esse pessoal e dali distribuir para os diversos locais do nosso país. Foram distribuídos para vários pontos, Rio Grande do Sul, em Canoas, receberam na base aérea e tal, e foram deslocados e cada um foi acolhido nos locais destinados para eles. Então, a missão do Exército, ele cumpre muito bem, mas do meu ponto de vista, o Brasil não deve se meter numa briga que não é nossa, né? E o capitão deixou bem claro, o que aconteceu, o que está acontecendo na Venezuela, se nós brasileiros não tivéssemos acordado, não tivéssemos abrido os nossos olhos, não tivéssemos tomado uma iniciativa, provavelmente hoje nós estaríamos, se não iguais, parecidos, né? Quase na mesma situação. E quis o bom Deus que nós hoje estamos colhendo bons frutos, né? Mas o Exército Brasileiro está preparado sim para qualquer missão, com certeza. E a gente, como militares, mesmo na reserva, a gente é militar, a gente não defende nenhum regime, a gente não arrepende ninguém, nós só queremos a paz. E o Exército Brasileiro, desde o início, o pessoal tem uma mania de duvidar da instituição do Exército Brasileiro, desde a Batalha do Tuiuti, desde a formação mesmo do Dia do Exército, dia 19 de abril, Dia do Exército, é porque nesse dia uma força inferior juntou o branco, o negro e o índio, e nós, todos os povos, se uniram para fazer a manutenção desse país. E nós não somos a favor de quem está lá ou quem saiu, nós só queremos uma coisa, manter o nosso país no caminho certo, ordeiro, e com os trabalhos que nós fazemos aqui na nossa comunidade. Isso é uma prova do trabalho do tiro de guerra, uma forma de demonstrar qual é o principal trabalho nosso: ajudar a comunidade, estar presente na vacinação, estar presente na limpeza, estar presente na parte da alimentação, na parte de cidadania, ajudando os jovens, orientando os atiradores e representando a instituição com galhardia e demonstrando que nós somos como todo cidadão, só queremos o bem do nosso país. Tá certo. A gente agradece, estamos já no final do programa, agradece mais uma vez a presença do Sargento Juarez, deixar sua mensagem aí para a população. Muito obrigado. Quero aproveitar o momento, aproveitar o espaço, como o capitão já comentou anteriormente, sobre o projeto Atirador Mirim, eu deixo aqui, estendo o convite para todos aqueles que querem conhecer o projeto, tem alguma dúvida sobre o projeto, venham participar conosco, venham conhecer o nosso projeto. Dia 18 de maio começa o projeto Atirador Mirim em Tupã. Então, convido das 8 ao meio-dia, todos os sábados, na Escola Estadual Helena Pavanelli Porto, conhecer o projeto, ver, tirar dúvida, ver como é o nosso trabalho e, se quiserem, se colocar à nossa disposição para nos ajudar, estamos com as portas e os braços abertos para receber a população, assim como o Tiro de Guerra está lá
estamos sempre dispostos e unidos com o poder público, com a comunidade. Estamos lá para ajudar a comunidade, apoiar a comunidade, e são todos muito bem-vindos no Tiro de Guerra. O Tiro de Guerra é da comunidade. Tá certo, capitão. E mais uma vez agradeço pelo convite, o espaço, o momento, ao senhor, capitão, né, Thiago, e a todos os ouvintes aí, muito obrigado, né, e vamos tocar em frente aí o nosso barco, né? Tá certo. A gente só parabeniza o Sargento Juarez pelo excelente trabalho que tem feito à frente do Tiro de Guerra de Tupã. É uma oportunidade muito grande, já deu prova disso aqui, já fizemos algumas ações juntos. Vamos iniciar mais outro, que é dia 18, o projeto Atirador Mirim. E convido a todos, como ele falou aí, que vá lá conhecer, antes de falar alguma coisa, vá lá conhecer. Vá lá um dia também assistir a instrução, para ver como é que é dada a instrução. Participe no dia que tiver uma campanha da arrecadação de alimento, que nós vamos fazer outra junto em setembro, outubro, aí junto aí. Está convidado você participar e conhecer. A gente aceita críticas, mas conheça o trabalho que o Tiro de Guerra faz, né? Então a gente gostaria de agradecer ao Sargento Juarez, parabenizar. Obrigado, e nós estamos usando aqui o nosso veículo, que é a TV Câmara, que é o instrumento do povo de Tupã, como uma forma de levar uma mensagem, e nós não somos a favor de ninguém, nós somos a favor do Brasil, nós somos a favor do Estado de São Paulo e, principalmente, estamos sendo a favor do povo de Tupã. Parabéns. Muito obrigado. Tá certo, a gente agradece a presença do capitão Neves também, e mais uma vez a presença do Sargento Juarez, que hoje explicou um pouco para nós sobre as atividades que o Tiro de Guerra vem desenvolvendo, projeto Atirador Mirim, campanha de arrecadação de alimentos e também ações aí de combate ao mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue. Então, várias atividades, o Tiro de Guerra aqui realmente entrosado com a comunidade, trabalhando em prol da comunidade. E a gente agradece aí você de casa que acompanha a programação da TV Câmara, um canal a serviço da população.